E esse filme continua ainda engraçado como o primeiro. Alô, velhinho, eu sou o Andrew, esse canal Producena, lugar onde comento filmes da zona de quem cria, na zona do roteirista. E esta é uma sequência de um vídeo que eu trouxe semana passada do filme A Pantera Cor-de-Rosa 1, sendo esse a continuação direta, que traz novamente Martin Freeman com mais um filme. Martin Freeman não, meu Deus, Steve Martin, muitos Martins. Traz uma continuação muito engraçada, muito divertida, de um filme muito acertado, que sinceramente se tornou um dos meus favoritos, A Pantera Cor-de-Rosa 2. A Pantera Cor-de-Rosa 2, de 24 de janeiro de 2009, foi lançado esse filme hoje disponível na Prime Video, que traz novamente Steve Martin na continuação, como eu falei antes, da Pantera Cor-de-Rosa, e agora ele foi muito bem condecorado no filme 1, premiado e tal, como um detetive muito importante que consegue desvendar casos difíceis, mas agora foi colocado para dar multas a carros mal estacionados, porém ele é chamado de novo, porque vários artefatos de valor do mundo foram roubados e as nações estão montando o time dos sonhos internacional, que será liderado por Clouseau, o maior detetive do mundo. E assim segue a nossa sequência, com ele sendo colocado novamente um novo mistério que inclui muitos outros artefatos e também o Pantera Cor-de-Rosa, né? O diamante e o Pantera Cor-de-Rosa, que é, acho que o assunto principal desse filme, né? Que é muito mais do que o Clouseau. Eu acho que o Clouseau se conecta a algo mais, que é o Pantera Cor-de-Rosa. O Clouseau então continua muito organizado e metódico, além de muito engraçado, com certeza, o que o ajuda indiretamente na investigação, né? Porque ele tentando fazer o que deveria, faz errado, só que isso acaba levando ele para o caminho certo, né? Que é uma premissa dos filmes de comédia, né? Eles precisam avançar e sem saber, né, são pessoas atrapalhadas, mas que esse jeito de ser acaba ajudando eles a avançar, progredir na história e a conseguir coisas que pessoas com um pensamento mais lógico não conseguiriam. Se utilizando então do que deu certo no primeiro filme, de algumas coisas como hambúrguer, né, que é a forma dele falar, isso já é apresentado logo no início do filme como sendo a senha secreta ali pro pessoal da polícia, do FBI, sei lá onde, sair e voltar, que sinceramente eu não sei porque que ele saberia a senha que o outro cara superior dele recém tinha colocado, implantado no sistema de segurança, e ele já sabia de tudo, né? Enfim, ele é o Clouseau, o melhor detetive do mundo. A cena de malabarismo com vinho foi muito boa, porque é uma piada muito bem montada e engraçada que aconteceu 2 vezes no filme, e as 2 vezes foram muito engraçadas, muito divertidas. São cenas assim que montam, que compõem o filme inteiro, porque como eu falei no vídeo anterior, né, se não fosse muito bem representado não ia dar certo, ia ficar muito forçado, só que eles conseguem trazer tudo isso no ponto, porque pensa assim, isso escrito, falado, se fizesse isso, esse, aquele outro, não parece muito engraçado, mas colocar na mão dos atores certos, do diretor certo para encontrar o ponto, funciona de verdade, e é o que acontece nesse filme. E ponto, seu ajudante continua sendo o seu ponto, o seu braço direito, sua fonte de sucesso, né? Porque ele acaba ajudando a enxergar o que ele não consegue muitas vezes. E cada ponto da história é determinante para o avanço, porque quando, por exemplo, ele sai da França, ele tira um pé da linha da França ali, no aeroporto, pim, o diamante foi roubado exatamente como ele dizia que aconteceria. Então, velhinho, o que tá achando do vídeo? Deixa teu comentário aqui embaixo, curte também e não se esquece de se inscrever e assistir o vídeo até o final para me ajudar. E cada momento é uma oportunidade para uma piada, assim como a falta de sensibilidade ética do Clouseau, que precisa ser educado pela senhora Berenger, que é a mesma que ensinou ele no filme anterior, que é uma das coisas que funcionaram, a lhe ensinar o inglês, né, a falar o inglês americano, no caso no filme 1. Só que agora ela tenta ensinar certos modos, certa educação para ele, o que torna muito engraçado, porque eles usam isso algumas vezes, mas não de uma forma forçada, não tantas assim, mas suficientes para a gente entrar naquele momento e ver que era uma necessidade. Realmente, afinal ele estava lidando com pessoas de outras culturas, né, outros detetives. E pontos que são dados antes de serem ligados mais tarde, né? Pistas, digamos assim, que são entregues para que elas possam ser usadas no futuro, como o detetive que duvidava que Clouseau ia conseguir resolver o caso e que se resolvesse no final iria usar uma roupa de fada, de bailarina, não sei bem. E no fim ele acabou tendo que usar. Desta vez então, trazendo um pouco mais de romance com a Nicole para resolver esse caso do Clouseau e da Nicole, porque no início eles meio que
estava sendo gerada uma atração, uma proximidade entre eles, mas que não foi assim oficializada. E aí nesse filme 2 eles acabaram tratando essa função, né? Uma historinha paralela que foi sendo construída e ligada a todo o restante para que no final tudo isso possa se conectar e ele possa dizer para ela o quanto ele gostava dela, né? Então é uma boa justificativa e que torna um filme mais completo, né? Com mais elementos para serem trabalhados. E claro que toda a maluquice que parece que dá certo, uma hora tinha que dar errado. Ele tinha que perder a motivação dele para depois recobrar e entender uma coisa que não tinha entendido antes, né? Padrão dos filmes e que funciona, né? Assim que é para ser mesmo, né? Para que então no final ele descubra de uma maneira muito simples, com o trabalho que ele já tinha lá no início, que parecia que não tinha nada a ver lá, dando multas com os carros mal estacionados, que quem era o verdadeiro criminoso, ou na verdade a criminosa. E no fim, o verdadeiro tesouro era mais uma vez a pantera cor-de-rosa, o diamante, que era o que era mais valioso para a França. Porque esse é um filme francês, é um filme que não engrandece tanto os Estados Unidos, então o que é mais importante é o tesouro francês e o que vem da França, finale. E que estava guardado no lugar que a gente menos esperava, que era na casa do próprio Clouseau. E esse então é um enredo bem montado, muito engraçado, cheio de momentos peculiares e de transformação dos personagens que nos entrega muito mais do que nós esperávamos. E que certamente poderia muito bem haver um filme 3 com toda essa genialidade que deu muito certo, mas infelizmente não temos. Porém, a gente vive numa era onde eles gostam de trazer continuações ou até mesmo live actions de filmes que deram certo em animação no passado. Pode ser, né? Assim como vai vir o Máscara 2, que é um filme que deu muito certo e que parece que o Jim Carrey topou trazendo a continuação. Então, por que não um dia trazer novamente Steve Martin para esse papel? Então, velhinho, esse foi o filme A Pantera Cor-de-Rosa 2. Tem mais algum comentário, alguns detalhes que tu possa contribuir aqui com o que eu trouxe? Por favor, comenta aqui embaixo. Ou até algum outro filme nesse tom de investigação, de engraçado, ou até mesmo outros filmes do Steve Martin, por favor, traga aqui embaixo. Então, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui e te inscrito no canal. Te vejo no próximo episódio de Producena.